Marcelo, eu sou médico formado há bastante tempo, né? E o que eu via nesses casos, e tive vários pacientes assim, é que quando você pegava um doente que tinha uma estenose aórtica, válvula calcificada e uma insuficiência cardíaca já mais grave, mas ele tinha outros problemas de saúde, insuficiência renal, diabetes, alguns tinham já tido derrames, outros tinham tido infartos do miocárdio, simplesmente não se fazia mais nada porque se achava que o risco de morrer na cirurgia ou de ter complicações muito graves com a circulação extracorpórea não compensava o possível benefício, né? Então, esse tipo de intervenção criou uma nova possibilidade. Criou uma nova perspectiva. A princípio, é a esses indivíduos, onde a cirurgia está contraindicada, que nós preconizamos o TAV. Essa tecnologia ela foi testada em um estudo randomizado chamado PARTNER. Esse estudo foi publicado no New England, uma revista muito respeitada, e mostrou que nessa coorte de pacientes onde a cirurgia está contraindicada, há uma redução de 20% no risco absoluto de mortalidade, né? Isso foi verificado em 1 ano, 2 anos e 3 anos de acompanhamento, de tal sorte que apenas é necessário 5 pacientes ser tratados com a técnica para a gente evitar um óbito, né? Então esse que nós chamamos de NNT, né? Um NNT de 5, ele é expressivo, mostrando que é um tratamento bastante efetivo. É por isso que depois dos dados do PARTNER e de outros estudos observacionais realizados na Europa e nos países mais desenvolvidos, Alemanha, França, Itália, até aqui mesmo no Brasil, essa técnica tem suscitado um grande interesse, de tal sorte que hoje mais de 100 mil indivíduos ao redor do mundo já realizaram esse tratamento, né? Por isso, os principais sistemas de saúde do mundo já incorporaram, tá? Já foi aprovado pelo FDA, já foi aprovado pela instância regulatória do Canadá, né? Da Itália, da França, pelo NICE, né? Então, há um respaldo, tanto do ponto de vista científico, como do ponto de vista de aceitação por essas principais agências regulatórias, o que retrata, de certa forma, a grande aceitação que houve na comunidade cardiológica, né? E no Brasil? Aqui no Brasil, do ponto de vista dos médicos, isso aí é aceito, né? Porque no começo a grande dificuldade era o reconhecimento do Conselho Federal de Medicina. Esse reconhecimento de novos procedimentos no Brasil, só ultimamente é que vem se tornando algo sistematizado. No passado era uma coisa muito amadora, né? E a gente tem que reconhecer isso, que isso vem sendo ordenado. Então nós temos a Anvisa, que é a agência regulatória, que avalia o dispositivo. A gente tem o Conselho Federal de Medicina, que é uma autarquia pública federal, que avalia um novo procedimento. Às vezes há um procedimento que já está validado, apenas o que se discute é um novo dispositivo para aquele procedimento validado. Então aí só precisa da chancela da Anvisa. Quando é um novo tratamento, aí precisa que o Conselho também avalie. O TAV já passou por essa etapa de validação da implante transcatéter, né? Implante por catéter de bioprótese valvar aórtica. A gente preferiu que nós estamos falando. A gente preferiu deixar o nome TAV, porque se a gente fosse usar a sigla em português, iria dar ITVA. Iam achar logo que era um imposto. Né? E pensar que era um novo imposto para a saúde, né? Apesar de a gente querer mais recursos para a saúde, mas nós não queremos que advenha de novos impostos. De tal maneira que o TAV, esse tratamento dessa eficácia que a gente já fez menção aqui, precisa ser introduzido no sistema de saúde. Porque senão essas pessoas idosas vão ficar sem essa alternativa terapêutica importante. E a Anvisa aprovou o TAV? A Anvisa aprovou as válvulas. Nós temos 3 válvulas aprovadas no Brasil. Uma válvula que é fabricada pela Medtronic, que chama-se Core Valve. Outra que é pela Edwards Life Sciences, que é a Sapien. E uma válvula, Dr. Drauzio, brasileira. Ou seja, o Brasil já domina a tecnologia de desenvolver biopróteses implantáveis por catéter. Isso é uma grande notícia, né? Isso aí foi desenvolvido pela empresa Braille Biomédica, que é aqui no estado de São Paulo, em São José do Rio Preto, e com recursos do FINEP, né? Então, o nosso governo, o Estado brasileiro, patrocinando o desenvolvimento científico de tecnologia de ponta na cardiologia. É muito cara a válvula, Marcelo?
Então, nos Estados Unidos, essa prótese custa na faixa entre 10 e 15 mil dólares. Aqui no Brasil, o primeiro procedimento desses que foi realizado, essa válvula custava muito caro. O que ocorre é que, em função da frequência pequena, o preço sobe. É preciso que a gente tenha uma economia de escala para fazer esse preço cair. Mas esse preço já está caindo. A primeira submissão que nós fizemos à ANS para a incorporação desse procedimento, que foi em 2009, foi informado que essa válvula custava R$100 mil, um valor elevado. Agora, já pela terceira vez, nós já informamos o valor que está sendo praticado no mercado à época, que nós submetemos à ANS, era de R$65 mil. Mas eu já tenho notícias que algumas operadoras de plano de saúde, que apesar de não ser obrigatório, a operadora de saúde pode muito bem custear sem a necessidade da obrigatoriedade. Então, já negociaram em conjunto e o preço caiu ainda mais. No Brasil já foram realizados mais de 800 procedimentos dessa natureza. Ocorre que mais da metade é em função de determinação judicial. Então, imagina o que é um indivíduo idoso, 75, 80 anos, 85 anos, para ter acesso a um procedimento dessa natureza, ter que ingressar no poder judiciário, né?